Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom e hoje aqui no nosso Podgel a gente vai falar sobre industrialização brasileira. Vamos aí falar um bocado sobre as fases da industrialização brasileira, né, as 4 fases da industrialização brasileira até chegar ao momento, né, da indústria atual no Brasil, que a gente vai pegar em outro episódio, mas hoje a gente vai ficar aqui, né, na caracterização desses 4 momentos do processo industrial no Brasil. Vamos lá? Então, né, a industrialização brasileira ela acontece principalmente a partir das políticas de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, pois foi um período em que houve grandes estímulos à indústria brasileira, né? O desenvolvimento industrial brasileiro se deu lentamente e somente aconteceu após o rompimento de obstáculos e de medidas políticas nesses governos de Getúlio e de Juscelino, que foram imprescindíveis para que as indústrias se proliferassem no nosso país. Durante os longos anos em que o território brasileiro foi colônia portuguesa, a economia se restringiu à prática da agricultura, conhecida também, né, no caso aí como monocultura, né, ou seja, plantio de apenas um produto, né, como o exemplo aí que a gente tem um exemplo clássico, né, da economia colonial com a cana-de-açúcar, né, mas para fins de organização dos fatos, né, assim como a gente pode falar dessa forma, foram definidas essas 4 fases que a gente vai começar a falar a partir de agora. Vamos lá. Na primeira fase, que ocorreu entre 1500 e 1808, quando o país ainda era uma colônia, né, a metrópole não aceitava a implantação de indústrias, né, apenas em casos especiais, como os engenhos, e a produção tinha regime artesanal. A coroa portuguesa proibia a instalação do comércio manufatureiro no Brasil para justamente impedir o crescimento da colônia, para que ela continuasse somente fornecendo produtos agrícolas para o mercado externo, né? Na segunda etapa, que começa a partir de 1808 e vai até 1930, né, essa etapa fica marcada pela chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, né, e vai até o final da República Velha em 1930. Nesse momento, foi concedida a permissão para a implantação de indústrias no país a partir de vários requisitos. Entre muitos, né, a criação em 1828 de um tributo com taxas de 15% para mercadorias importadas, e em 1844 essa taxa foi para 60%, e o nome dessa taxa foi denominada Tarifa Alves Branco. A partir do processo de independência do nosso país, em 1822, se iniciam pequenas mudanças econômicas, principalmente, né, a partir aí da metade do século XIX, com o desenvolvimento da economia cafeeira, em que os altos lucros propiciaram investimentos em outras atividades econômicas, como a indústria, que prometia grandes perspectivas de prosperidade. As primeiras empresas limitavam-se à produção de alimentos, de tecidos, além de velas e sabão, ou seja, tratava-se de produtos sem grandes tecnologias empregadas. Foi nesse cenário dos grandes lucros da economia cafeeira que surgiram empresários como Irineu Evangelista de Souza, vulgo Barão de Mauá, preocupados com o desenvolvimento das estradas de ferro, das cidades e de toda a infraestrutura necessária para o crescimento do nosso país. Mas as primeiras indústrias foram surgindo de maneira lenta, no final do século XIX, início do século XX, né, e elas apresentavam, né, ainda uma baixa participação na economia nacional. Com isso, o Brasil importava praticamente todos os produtos industrializados, pois as suas indústrias ainda não haviam desenvolvido, né, o suficiente. A Europa, como a região do globo que mais se industrializava, né, a gente já viu isso, né, em outros episódios a gente já viu, né, o processo industrial no mundo, né? A Europa ela não queria o desenvolvimento industrial brasileiro, pois perderia mercado consumidor, né? O Brasil, então, dependia exclusivamente da economia agrícola, né, e assim foi até 1930, mais ou menos, 1940, né, e assim acabou enfrentando sérios problemas econômicos e políticos. A terceira etapa da nossa industrialização
ela durou de 1930 a 1955. A crise de 29 foi um exemplo da fragilidade brasileira, da economia brasileira. Também foi um aviso de que o país necessitava urgentemente diversificar sua produção. Foi com a entrada de Getúlio Vargas em 1930 que o processo de industrialização tornou-se o eixo norteador das discussões e medidas políticas. Esse foi um momento em que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores, e também em logística. Dessa forma, houve a construção de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas, que foi resultado da evolução nos meios de transporte, que facilitaram a distribuição de produtos para várias regiões do país. Muitas ferrovias que anteriormente transportavam café, nessa etapa passaram inclusive a servir os interesses industriais. Foi também na era Vargas que importantes medidas aconteceram para o desenvolvimento industrial brasileiro. Foi instalada no país a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, construída entre os anos de 1942 e 1947, empresa de extrema importância no sistema produtivo industrial, uma vez que ela abastecia as indústrias com matéria-prima, principalmente metais. No ano de 1953, foi instituída uma das mais promissoras empresas estatais. Eu acho que vocês todos conhecem, a Petrobras. Um outro exemplo da política varguista foi a construção da usina de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para o fornecimento de energia elétrica para as indústrias e para o país, como também as construções da Vale do Rio Doce, que era destinada à exploração do minério de ferro em Minas Gerais, e outras estatais que contribuíram bastante para o aceleramento do crescimento industrial. Além disso, Vargas criou leis trabalhistas preparando o país para a organização do crescimento das indústrias, como foi o caso da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A quarta fase da industrialização brasileira teve início em 1955 e segue até os dias atuais. Essa fase foi iniciada pelo presidente Juscelino Kubitschek, entre 1955 e 1961. Ele promoveu a abertura da economia e das fronteiras produtivas, com a criação de medidas alfandegárias para a vinda de empresas internacionais para o Brasil, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos e também investimentos com a instalação de empresas multinacionais. Essa política do JK, Juscelino Kubitschek, para estimular o crescimento industrial, ela ficou conhecida como uma política nacional desenvolvimentista, que concentrava suas atenções em investimentos na área de energia e transporte. Para isso, Juscelino utilizou o capital estrangeiro, permitindo a entrada de empresas multinacionais para o Brasil, como a montadora de automóveis Volkswagen, por exemplo. Esse período ficou conhecido pelo seu otimismo no que tange ao crescimento da economia brasileira, em que medidas como plano de metas incentivaram a produção industrial. Foram essas medidas políticas dos governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek que fizeram a industrialização brasileira adquirir a vida própria e obter crescimento vertiginoso, principalmente nos últimos anos do século XX e início do século XXI. Com o ingresso dos militares no governo do país no ano de 1964, as medidas produtivas tiveram novos rumos, como a intensificação da entrada de empresas e capitais de origem estrangeira, comprometendo o crescimento autônomo do país, que resultou no incremento da dependência econômica, industrial e tecnológica em relação aos países de economias consolidadas, também chamados de países desenvolvidos. No fim do século XX, houve razoável crescimento econômico, já sem os militares no poder, promovendo uma melhoria na qualidade de vida da população brasileira, além de maior acesso ao consumo. Houve também a estabilidade da moeda, além de outros fatores que foram determinantes para o progresso gradativo do nosso país. Nosso país é considerado um país emergente ou em desenvolvimento. Apesar disso, a gente está bastante atrasado industrialmente e tecnologicamente em relação às nações que ingressaram no processo de industrialização lá naquele primeiro momento, lá no século XVIII.
né, como por exemplo a Inglaterra, a Alemanha, a França, Estados Unidos, Japão e outros. As indústrias no Brasil elas se desenvolveram a partir de mudanças estruturais de caráter econômico, social e político que ocorreram principalmente nos últimos 30 anos do século XIX. Esse conjunto de mudanças aconteceu especialmente nas relações de trabalho, com a expansão do emprego remunerado, que resultou em aumento do consumo de mercadorias, a abolição do trabalho escravo e o ingresso de estrangeiros no Brasil, como italianos, alemães, japoneses, entre muitas outras nacionalidades, que vieram para compor a mão de obra, além de contribuir no povoamento do país, como aconteceu na região sul. E assim, um dos maiores acontecimentos no campo político foi a proclamação da República, que ajudou, de alguma maneira, ajudou bastante na questão da industrialização naquele momento, no final do século XIX. Então, pessoal, chegamos aí a mais um fim de episódio aqui no Podgel. Falamos um bocado aí sobre as fases da industrialização no Brasil. Mais para frente vamos falar da indústria brasileira no momento atual, para a gente tentar entender como é que está a situação. E mais uma vez, sempre peço no final dos episódios que quem está acompanhando, se puder dar o feedback, entre em contato aí com a gente, fala alguma coisa, dá sugestões, críticas, o que for. Mas fala com a gente aí, para que a gente possa estar sempre melhorando a qualidade aí do material que está sendo trabalhado. Valeu, pessoal. Então, abraços em todos aí e até o próximo episódio. Valeu!